Você sabe quanto ganha um jogador de futebol? Fala pessoal, eu sou o Daniel do Trabalhar com Futebol mais uma vez e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os salários dos jogadores de futebol, tá? Bom, primeiro vamos falar do melhor, né? Do mais interessante para todo mundo. Quem são os jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, certo? Acho que não é surpresa para ninguém, mas o número 1 é esse cara aqui, Lionel Messi, certo? Considerado por muitos o maior jogador da história do futebol, não só da atualidade, mas da história. Messi recebe um valor aproximado de 646 mil euros por semana de salário. Por que eu estou enfatizando no salário? Porque a renda total, a receita total de Messi vai muito além do seu salário. Como assim? Ele recebe aproximadamente 646 mil euros por semana. Isso dá um total de 33 milhões por ano, certo? Mas Messi tem uma receita aproximada de 130, repito, 130 milhões de euros por ano. Como é que pode se o salário dele é só pouco mais de 30 milhões? De onde é que vem esses outros 100 milhões? Vem dos patrocínios, vem da publicidade, vem dos seus contratos com marcas, como por exemplo, dois dos seus principais patrocinadores são a Adidas e a Pepsi, certo? Só dessas duas empresas Messi consegue uma receita de mais de 30 milhões de euros por ano, ou seja, só dessas duas receitas ele recebe praticamente a mesma coisa que ele recebe de salário no Barcelona. E lógico que o salário de Messi não foi sempre esse, tá? Ele é jogador profissional do Barcelona, eu acho que 15 anos já, ou talvez um pouco mais, um pouco menos. E ao longo desse tempo, o seu contrato foi sendo renovado e o salário foi sendo aumentado à medida que o clube via a importância dele, né? Não pode se poupar nenhum centavo quando se trata de Lionel Messi. O segundo jogador mais bem pago do futebol, também não é surpresa, é o maior rival do Messi, Cristiano Ronaldo, tá? O famoso CR7, que fez história no Manchester United e em seguida uma história mais longa ainda no Real Madrid e hoje já está deixando seu nome registrado na história da Juventus na Itália, tá? Cristiano Ronaldo não fica muito atrás, recebendo um valor de aproximadamente 113 milhões de euros por ano, tá? 113 milhões de euros, enquanto o Messi recebe aproximadamente 130. Você pode pensar que são 17 milhões de euros a mais, é muito dinheiro. Mas para um cara que recebe já 113, eu acho que 17 não fazem tanta falta. Na Juventus, o salário de Cristiano Ronaldo é de apenas 577 mil euros por semana, tá? O salário dele é de 577 mil euros por semana. É um pouco abaixo do de Messi, eu diria que o cálculo rápido é de uns 80 mil euros a menos por semana, tá? Mas, como eu disse, o salário dele anual continua sendo muito alto, de aproximadamente 30 milhões de euros, né? E a receita total dele é de mais de 100 milhões, é de, como eu disse, 113 milhões de euros, também juntando patrocinadores, publicidade. Cristiano Ronaldo, além de tudo, ele tem redes de hotel, ele tem marca de roupa, ele tem marca de perfume. Então, assim, ele diversifica a renda dele como se o salário dele já não fosse o suficiente, né? Em terceiro lugar, vem o nosso craque brasileiro, Neymar, certo? Neymar é o maior craque brasileiro dos últimos anos, pago pelo PSG, o clube que ele joga, recebe o maior salário de todos. O maior salário, mas como é que ele está em terceiro lugar? Porque eu estou falando do quanto eles são pagos no geral, tá? O salário de Neymar não é muito acima, é de 700 mil euros por semana. O contrato dele com o Paris Saint-Germain paga ele 700 mil euros por semana, tá? Lembrando que tanto Cristiano Ronaldo quanto Messi quanto Neymar, os três que eu citei até o momento, o salário deles é em euros, tá? Então se você quer pensar isso em real, você vai multiplicar por 6 para ter uma noção, até um pouco mais de 6 para ter uma noção do quanto eles ganham em real. É muito dinheiro. Mas então, Neymar recebe 700 mil euros por semana do PSG, fazendo com que ele tenha o maior salário do futebol, mas a receita total dele anual é de aproximadamente 91 milhões de euros. Pois é, do PSG ele recebe 36 milhões de euros por ano, certo? Aquele salário dele de 700 mil por semana em um ano dá 36 milhões mais ou menos, mas a receita total dele é de pouco mais de 90 milhões de euros, tá? Mas uma coisa muito importante que a gente tem que saber, que eu imagino que vocês saibam, é que a variação, certo? A diferença de salário entre os jogadores de futebol profissional do mundo é muito, muito grande, certo? E agora a gente vai ter uma noção de como isso funciona no Brasil, tá? Daniel Alves é atualmente o jogador com o maior salário do futebol brasileiro. Daniel Alves a gente sabe que foi um craque, mas foi um craque que fez história na Europa, principalmente no Barcelona, mas teve passagem pelo Sevilla, pelo Juventus e pelo PSG.
hoje é o principal jogador do São Paulo, tá? O salário de Daniel Alves é de 1,5 milhão por mês de reais, tá? 1,5 milhão de reais por mês. Isso dá um total de 18 milhões de reais por ano. Isso é um valor alto? Claro que é, mas para a gente comparar, vamos transformar esse valor do salário do Daniel Alves, vamos transformar em euros, tá? 18 milhões de reais por ano dá aproximadamente 3 milhões de euros, certo? Dá até um pouco menos, porque o euro hoje está um pouco mais de 6 reais. Mas vamos botar 3 milhões de euros por ano. O jogador mais bem pago do futebol brasileiro recebe 3 milhões de euros por ano, enquanto Messi recebe 33 milhões, Cristiano Ronaldo recebe 30 milhões, Neymar recebe 36 milhões. Eu tô falando só dos salários, tá? Então, pra gente ter essa noção, o jogador mais bem pago do Brasil recebe 10% mais ou menos, até um pouco menos, do salário de Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo. Então isso já mostra a diferença do poder aquisitivo dos grandes times brasileiros quando a gente compara com os grandes clubes da Europa, tá? No caso em questão, Barcelona, Juventus e PSG, comparando com o salário do São Paulo, certo? Jogadores como Gabigol, do Flamengo, Fred, que recentemente foi contratado para o Fluminense, o próprio Felipe Luiz e Rafinha, também do Flamengo, como Gabigol, recebem um salário muito alto também. Acredito que todos eles recebam mais de 1 milhão de reais por mês, tá? Mas mesmo assim não chega a 10% do que os jogadores mais bem pagos da Europa recebem. E a gente tem que lembrar sempre que esses jogadores, Daniel Alves, Gabigol, eles são exceções no cenário do futebol brasileiro, tá? Como você pode ver aqui, 82,4% dos jogadores de futebol profissional não recebem mais do que R$1.000. Repito, 82,4% não recebem mais do que R$1.000. Pois é, parece loucura, mas a gente tende a pensar, quantos times de futebol existem no Brasil? A gente pensa nos principais que disputam os campeonatos nacionais, 20 da Série A, 20 da Série B, 20 da Série C e 68 da Série D, dando um total de 128 clubes. Mas existem mais de 700 clubes registrados no futebol brasileiro, registrados, tá? Cada um deles vai aderir a uma maneira de pagar seus jogadores, visto que alguns deles só jogam campeonatos estaduais, às vezes Série C do Campeonato Amazonense, Série B do Campeonato Pernambucano, campeonatos com pouca importância, pouca relevância no cenário nacional e também com curta duração. Não dá para um time desse assinar um contrato de 1 ano com um jogador para ele treinar por 2 meses e jogar por outros 3. Tá? Isso não compensa para a maioria dos clubes brasileiros. Ou seja, a imensa maioria de jogadores profissionais de futebol no Brasil não recebem mais do que R$1.000, tá? E ainda olhando para a tabela, vocês podem ver que pouco mais de 13% recebe entre R$1.000 e R$5.000 e 1,35% recebe de R$5.000 a R$10.000 por mês. Ou seja, somando esses 3 grupos que eu mencionei aqui, o pessoal que recebe até 1.000, o pessoal que recebe de 1.000 a 5.000 e os que recebem de 5 a 10.000, isso vai dar um total de 97,5% dos jogadores, arredondando. 97,5% dos jogadores de futebol profissional não recebem mais do que R$10.000, certo? Então isso quebra um pouco aquela ideia de que jogadores de futebol recebem milhões para chutar uma bola, tá? Eu não estou discutindo aqui o mérito de se um jogador de futebol merece ter o salário que tem ou não. Eu estou falando da realidade, certo? Existem jogadores, como eu citei no começo, que recebem seus milhões de reais, de dólares, de euros por ano, certo? Mas a realidade da imensa maioria não é essa, certo? Principalmente quando a gente analisa o futebol brasileiro, tá? 97,5% não recebe mais do que R$10.000. Então sempre que alguém lhe perguntar quanto recebe um jogador, você pode dizer que varia entre 1.000 e 30 milhões por ano, certo? É uma variação muito grande porque envolve o futebol brasileiro, envolve o futebol europeu, envolve o futebol da Ásia, da América do Norte, África e etc, tá? Mas sim, quando você está no top 3 ou no top 10, top 20 do futebol mundial, sim, você vai ser muito privilegiado com um salário altíssimo. Tanto dinheiro que você não sabe nem o que fazer com esse dinheiro, né? E essa lista, que foi encabeçada por Messi, seguida por Cristiano Ronaldo e Neymar, vai ter vários outros craques do futebol mundial, certo? Como, por exemplo, o Pogba, o Bale, o Sérgio Ramos, o Mbappé, também o jovem Mbappé que está no PSG, que é um dos clubes mais ricos, não à toa. Alguns dos jogadores mais bem pagos estão no PSG, apesar do PSG ser um time que historicamente não chegou tão longe na Champions League. Essa temporada tá na Champions League ainda, tá promissora para o PSG, mas mesmo assim ainda não tem um resultado muito forte para comparar com os times gigantes da Europa. O PSG é um dos times com a maior receita, certo?
não à toa consegue bancar o salário de Neymar, do Thiago Silva, do Mbappé, do Cavani, que são alguns dos salários mais altos do futebol mundial. E como foi dito anteriormente, o salário de um jogador acaba constituindo uma parte pequena da sua receita quando ele chega, tá? Vale enfatizar isso, quando ele chega num patamar alto, que é o caso dos 3 melhores do mundo, dos 10 melhores do mundo, você acaba tendo tanta visibilidade que seus patrocinadores acabam fornecendo uma parte maior da sua receita do que o seu próprio time, tá? Como citei Messi, ele recebe 33 milhões de euros do Barcelona por ano, mas ele recebe um total de 130 milhões, certo? Ou seja, desses 130, só 33 são do Barcelona, são pagos pelo Barcelona. O resto todo é pago por seus patrocinadores, por toda a publicidade, por todos os seus bônus que ele consegue, através também de premiação, ganhando campeonatos, etc. Certo? Então, o contrato de um jogador de altíssimo nível, certo? Um jogador que está no top 3, top 10, acaba não sendo a principal fonte de receita dele, tá? Se você ficou curioso, querendo saber mais alguma informação em relação a algum salário de algum jogador específico, pode entrar em contato com a gente, tá? Que a gente vai tentar esclarecer isso para vocês. Esse foi mais um vídeo do Trabalhar com Futebol, trazendo informações para vocês constantemente em relação ao mundo do futebol, em todos os seus âmbitos, seja se você tem interesse em ser jogador, ou treinador, ou analista de desempenho, certo? A gente está sempre tentando trazer as melhores informações para vocês construírem a carreira de vocês no futebol, beleza? Um abraço e até a próxima.